Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e onde está a presença racional, Deus também vai estar junto, caminhando, enfim. E também inspirando, ajudando a recriar, a conservar a criação e também ajudando, não é, a valorizar o próximo, valorizar a dignidade alheia. Aqui no Brasil estamos no primeiro, no primeiro mês do ano de 2020, não é? Aqui nós temos um dado muito importante para a gente pensar, refletir, quem sabe mexer com a consciência, com a espiritualidade, com a religião, mexer com o caldeirão da vida humana. Olha, para citar apenas uma estatística produzida numa publicação de um órgão do Episcopado Brasileiro, a população do Brasil é assim constituída do ponto de vista econômico social. 1% de muitos ricos, entre os mais ricos do mundo. 4% ricos. 15% de classe média. 30% pobre e 50% de miseráveis, segundo a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, quer dizer, tem 50% de miseráveis, 30% de pobres, 15% de classe média, 4% ricos e 1% do povo brasileiro riquíssimo. Tem mais da metade do produto, do produto econômico do país. Quer dizer, nesse barco aí, nessa arca da vida, precisamos de Noé para salvar nesse dilúvio aí de exclusão, de pobreza, de miséria. E é interessante que a gente acaba até acostumando, acostumando com realidades assim. É tanto que quando a pessoa faz um vídeo, uma demonstração que deu uma esmola ao miserável na beira da estrada, na rua, bomba, é novidade. No meio de tantos sofrimentos visíveis, aí está invisivelmente a fé, a religião, a ideologia. E é interessante que desde quando a gente estuda, a gente sabe, quem vai fazer extração na floresta, no cerrado, no mar, em qualquer lugar, vai pescar, quem traz o alimento para a cabana, para a tribo, para a casa, é quem mais manda, o caçador, o guerreiro, enfim. Hoje os guerreiros são perversos, eles mandam em tudo. Eles mandam. Tem um monte de serviçais, de pessoas que são compradas. Até outro dia eu escrevi um poema, que vou publicar no próximo livro de poema meu, que eu estou fazendo, que fala um pouco disso, Para ter tantos ricos, tantos pobres e poucos ricos tendo tudo, o rico não fica sozinho milionário, ele fica porque tem serviçais. E outro dia eu vi numa frase aí, na mídia social, que é mais estúpido, digamos assim, quem vende o cérebro do que de quem vende outra parte do corpo.
Nesse contexto, não é? Exige aqui nós temos na América Latina a tão temida e como que a incomodadora, que incomoda, a teologia da libertação, que está restrita a alguns guetos, a alguns lugares, as comunidades eclesiais de base, os movimentos de fé sociais, enfim, mas existe. Mas ela foi, então, né, um fósforo que acendeu a luz, né, da consciência de muita gente, tanto aqui no Brasil, estudantes, né, militantes sindicais, mas também acendeu a luz para a reflexão no mundo primeiro mundo. Reflexão até apoiando grupos, vindo conhecer, pesquisando, olhando, e acendeu a luz também da alerta para que ela também fosse, digamos, abafada. Não é? Abafada. Então, veja bem, mas a realidade nua e crua, não é? Da fé bíblica não é só para um grupo elitizado, religioso ou abastado economicamente. O Deus que nos criou a sua imagem e semelhança quer todos nós sendo, sabe, um candeeiro aceso, uma luz divina acesa em todo lugar, sendo capacitadores e sempre capacitados para poder, transformar a fé, a religião, em uma libertação, tanto espiritual, devocional, uma espiritualidade de serviço, de caridade, de solidariedade. Não é? Porque hoje os algozes, digamos assim, da teologia da libertação, fica repetindo o mantra de que quem tem teologia da libertação ou segue e não tem fé, não tem espiritualidade, não está ligada à ortodoxia da igreja. Claro que está. Claro que está. É uma falácia isso, eu diria. Você pega o livro do Atos dos Apóstolos e quando não tinha igreja constituída como temos hoje, tinha as casas, às vezes nem na sinagoga conseguiam rezar, porque quem matou Jesus queria mataram também os seguidores, nem ia nas sinagogas, no meio religioso. Foram para as casas, as praças, enfim, e ali então partilhava a interpretação da Bíblia. Aí, você pode achar lá, acho que no capítulo 4, o 5 do Atos dos Apóstolos, os apóstolos todos preocupados, cansados na missão. Mas tinha os gregos, outros povos que se converteram ao cristianismo, e começou a dizer, olha, mas imagina, vocês estão pregando, então esqueceram nossas mães, nossas viúvas, nossas avós, os pobres, estão com fome. E aí? Os apóstolos então fizeram assembleia e decidiram que iam escolher diáconos, homens de espiritualidade, de boa reputação, para cuidar do serviço de amar e de não deixar ninguém passar fome nem necessidade. Por isso, a missão dos diáconos na igreja é de servir. Esta atitude não saiu da cabeça dos apóstolos, mas da inspiração de Deus aos recém-convertidos. Essa prepotência, arrogância de achar que Deus só inspira quem está
com cargo, com função, no topo, né, do poder, é um equívoco. E isso mutila a fé. Né? E isso desmorece a esperança, a confiança. Por isso Jesus diz, cuidado para vocês não serem empecilhos, para que os pobres não entrem no reino dos céus, não conheçam a verdade revelada. Bom, enfim, então esse tema, né, de uma espiritualidade, de uma teologia de libertação, vale a pena a gente trazer ela para os grupos, para a família, sobretudo onde tem desemprego, onde tem alunos endividados com as suas parcelas nos seus cursos, nas faculdades, em todo lugar. Para que a capacidade transformadora que Deus trouxe ao mundo possa, pela nossa fé, também trazer despertar uma potencialidade que já existe, mas está abafada, não é? Pelo entretenimento, pela mídia, não é? Até pelas pregações atuais. Basta você olhar o conteúdo religioso televisivo. Não é? Televisivo. Poucas pessoas usam esse texto de que tem que dar comida para o órfão, para a viúva, para o carente, para o necessitado. Né? Muitas vezes se prega que você tem que dar dinheiro, né? Tem que enriquecer doando, né? Doando dinheiro para poder manter a televisão, porque a televisão, o rádio, é pago em um empreendimento empresarial em que muita gente enriquece e ficam riquíssimas em cima também da venda do espaço ou do uso do espaço. Mas, enfim, a espiritualidade rica e transformadora e inteligente é aquela onde que o povo pode opinar, refletir, dar opinião, inspirado pelo Espírito Santo. Né? Aí aquela leitura orante da Bíblia, de você pegar um texto da Bíblia e fazer a sua fazer uma leitura, várias leituras do texto, decorar o texto, meditar, memorizar, compreender o texto, a história que está ali, e depois ver o que Deus está falando para aquele povo na época que foi escrita essa palavra, foi vivida. O que Deus quer falar hoje com essa mesma palavra para o mundo de hoje. O Papa Francisco sabe muito o que a Bíblia e o Espírito Santo quer falar para o mundo de hoje, pelas suas pregações. E pensar um pouco como esta palavra pode ser novidade para o Brasil, onde que tem 50% de pessoas que comem mal, que não alimentam bem, né, que vivem uma situação precária. Hoje, 70 e poucos por cento, por aí, e o povo do Brasil está inadimplente. Pessoas estão inadimplentes, estão endividadas. Como a dívida? Qualquer dívida moral, qualquer outra dívida social, econômica, como mexe, como esmorece a alma humana. Então, precisamos de trazer o perdão de Deus para nosso jeito de celebrar, perdoar um ao outro, mas também nesse aspecto de transformar o comportamento como Deus também transformou o comportamento de Zaqueu, de muitas pessoas. Então, de forma que a teologia, né, o reino de Deus e a teologia bíblica é para dinamizar, não é? É para dinamizar concretamente a vida do povo. Né? Temos assim, lembra que Abraão deu coalhada, pão, água para quem chegou, quem estava com fome no sol escaldante. Né? Moisés
que se preocupou com a vida do povo escravo. Aliás, nem foi Moisés, foi Deus que preocupou e chamou Moisés. Deus ouve o clamor, o gemido do povo. É claro que tem gente que tenta colocar, entupir os ouvidos do povo com tantas coisas, que as pessoas não ouvem o que te dá libertação e confiança. O povo ouve o que dá medo, ou o que dá raiva, ou insegurança. Não é? E a pessoa, quando está no barco da insegurança, no mar da vida, apega em qualquer pau podre que aparece. E aí as pessoas votam em cada tipo de gente para a presidência, para a prefeitura, porque o povo está, digamos, mal instruído todo dia, toda hora, e fica navegando, afogando, então apoia, afogado nas dívidas, sabe, nas inseguranças da vida, nas percas da vida. Então acaba pegando em primeiro pau, sem o discernimento devido. De forma que a solidariedade, a hospitalidade humana, quando a gente é solidário e hospeda o outro, hospeda a palavra de Deus no coração, para aprender a amar o outro, você consegue construir mais fraternidade, mais alegria, mais segurança, mais entendimento. De forma que você pode escolher os evangelhos e achar nos evangelhos, porque Jesus entrou em confronto com as autoridades religiosas. E você vai perceber também com quem que Jesus encontrou amizade e abrigo e acolhimento e que aceitaram Jesus como Deus. Foram o cego, a prostituta, o pecador público, o cobrador de impostos, enfim, os miseráveis, os excluídos, digamos, os impuros. A gente precisa sempre de ter uma lucidez, porque a arrogância do saber, tanto acadêmico, a arrogância do saber também religioso, está pobre da ação, da prática, do senso crítico, da libertação, da compaixão e também do perdão que Jesus trouxe a esse mundo para que a gente não vivesse em uma escuridão. Mesmo na luz física, está claro, mas na luz divina, do transcendente, do justo, do honesto, ainda a gente vive numa escuridão e num deserto. Continua você essa reflexão, saúde, paz e fé na bagagem.